Queridos irmãos e irmãs, vocês que celebram conosco aí da sua casa, vale a pena esperar no Senhor. Repitamos isso. Vale a pena esperar no Senhor. Meus irmãos, Deus não é homem para voltar atrás da sua palavra. O que Deus disse se cumprirá na minha e na sua vida, se tivermos fé. Nós vemos no Evangelho um homem e uma mulher que esperaram no Senhor e foram-lhes revelado que eles não morreriam sem ver o Salvador, sem poder tocar na própria salvação. Para o mundo nós temos expectativa, para Deus nós temos esperança. E a Bíblia vai dizer: a esperança não decepciona, porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Infelizmente, muitas pessoas vivem uma vida triste, infeliz, porque confiam muito mais nas pessoas do que em Deus. Esperam muito mais nas pessoas do que em Deus. Qual que é o final da história? Você dá com a cara na porta. Não é porque as pessoas são ruins, é porque as pessoas são falíveis. Nós somos seres contingentes. O pecado marca a nossa vida. E aquilo que São Paulo vai dizer: quantas vezes eu não consegui fazer o bem que eu queria e eu acabei fazendo o mal que eu não queria. Então a gente pode ter nas pessoas expectativa, e muitas vezes aí vem a palavra decepção. Eu me decepcionei com tal pessoa. Então, na verdade, você sabe muito bem que você não se decepcionou com ninguém, você se decepcionou com você mesmo. Você criou na sua cabeça que aquela pessoa era perfeita, que aquela pessoa podia ocupar esse vazio que você tem no coração, que aquela pessoa ia resolver todos os seus problemas. E aquela pessoa no final se mostrou nada daquilo que você sonhou que era. Mas eu estou decepcionado. Realmente, na maioria das vezes, as nossas expectativas nos frustram. Podem acontecer, mas podem não acontecer. Eu tenho expectativa de fazer viagem para tal lugar. Aí você vai, pega a empresa aérea, pega um hotel, olha o restaurante e vai. Claro, se Deus quiser, a expectativa vai se concretizar. Mas pode ser que você chegue no aeroporto e eles mudem o voo, cancelem o voo. Você chegue no hotel, é bonito, mas não é tão como as fotos. As refeições são boas, mas não é o que eles prometeram. A praia até que é legal, mas na foto é mais bela. Então você vê que a expectativa, ela pode ou não acontecer. Ela vai muitas vezes nos frustrar. É por isso que quando o assunto é fé e o assunto é Deus, a gente não tem expectativa. Nós temos esperança. Porque a esperança em Deus, ela já é algo real. É o já e o ainda não. É o já de Deus que vai acontecer, ainda não aconteceu. Quando você espera no Senhor, quando você tem uma vida de oração e de amizade com Deus, a sua espera nunca é decepcionada. Deus honra aqueles que esperam nele. É por isso que Davi vai cantar no saltério: esperando, esperei no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e a minha alma Ele alegrou. Siga aqui os meus conselhos: espere menos nas pessoas e espere muito mais em Deus. Não significa que você não possa confiar e esperar nas pessoas, mas a sua confiança total, a sua entrega total, a sua esperança que transcende o natural e vai para o sobrenatural, ela vem de Deus.
Nós temos no Evangelho a apresentação de Jesus ao templo, e o texto de Lucas, do capítulo 2, parece-me que ele mistura dois ritos no Evangelho só. Havia a apresentação do menino, que acontecia 8 dias depois do nascimento, e havia a purificação da mulher, que acontecia 40 dias depois do nascimento do menino. Então, se você pega o Natal e põe 40 dias, vai cair na data de hoje. Então é o dia que Maria vai ao templo para fazer o ritual conforme a lei de Moisés. E Lucas coloca que aconteceu a purificação da mãe e do filho, e eles apresentaram o Senhor. Por que que Lucas trabalha esses dois fatos que são separados, juntos, para mostrar a união de Maria com o seu filho e do filho com a sua amada mãe? Nossa Senhora tem um local bem dela, um local ímpar na história da salvação. E aqui nós vemos que eles não levam um cordeiro, porque não tem dinheiro. Realmente Maria e José tinham uma condição mais pobre, mas eles levam 2 pombinhas. Repita comigo: o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Tem gente que queria oferecer o ótimo, como não tem, não oferece nada, porque o bom se torna inimigo. É claro que Maria queria oferecer um cordeiro. Eles só tinham condição de oferecer 2 rolinhas, e não foi por isso que eles deixaram de oferecer. Se você não consegue oferecer a Deus um amor como você gostaria de ter, ofereça o amor que você já tem. Se você não consegue ser aquela pessoa de oração profunda, ofereça a Deus por enquanto a oração que você consegue fazer. Se você não é aquela pessoa que você deveria ser, ofereça para Deus a pessoa que você consegue ser hoje. Ele aceita a nossa condição atual. Ele aceita o nosso pouco. Deus aceita aquilo que a gente dá conta de oferecer. Então nunca perca a esperança e nunca deixe de oferecer o que você pode, porque você ainda não tem o que você não pode. Aqui na questão espiritual, na questão daquilo que você é. Eu aprendo muito com Simeão, este homem idoso, que ele esperava em Deus. E Deus prometeu para ele: a sua espera será cumprida. E ele tem uma intimidade com o Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, não se levante sem rezar todos os dias a oração ao Espírito Santo. 2 vezes fala o relacionamento íntimo de Simeão com o Espírito Santo. O Espírito Santo estava com ele, quer dizer, ele andava com Deus, né? Movido pelo Espírito Santo, Simeão vai ao templo. Com o Espírito Santo tudo, sem o Espírito Santo nada. O Espírito Santo é Deus em nós, é a terceira pessoa da Trindade que age na nossa vida. Nós já o recebemos no batismo, a plenitude na crisma, e a cada vez que clamamos, o Espírito Santo ele age na nossa vida. Então você que precisa de direcionamento, você que se sente uma pessoa infeliz, perdida, sem rumo, o que está faltando aí? O Espírito Santo. Aí a pessoa fica procurando gente, ela fica procurando trabalho, ela fica procurando esporte, ela fica procurando, e ela não encontra nessas coisas. Aonde ela encontra? No Espírito Santo. Então Simeão é cheio do Espírito, e foi o Espírito Santo que fez com que Simeão esperasse em Deus, e ele não foi decepcionado. Espere no Senhor. Outro ponto importante: como que nós lidamos com as nossas tristezas? Eu conheço pessoas que já foram de igreja, iam à missa, comungavam, rezavam, e aconteceu algo triste na vida delas.
elas rezaram numa intenção e aquilo não se concretizou. A pessoa toma birra de Deus, não vai à missa mais, não reza mais, não quer saber de nada. Conheço pessoas que perderam entes queridos e que estão tampando o sol com a peneira, procurando viajar, procurando comprar, procurando cuidar do corpo. Quer dizer, elas estão procurando algo que preencha aquela dor. E nós temos na palavra de hoje uma mulher que se chama Ana, uma profetisa, uma mulher que tem uma vida sofrida, uma vida sofrida. A mulher israelita se casava muito jovem, então ela se casou muito jovem. E qual era o sonho dela? Envelhecer com o marido, ter muitos filhos, muitos netos e carregar os bisnetos. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher ficou casada apenas 7 anos. O marido dela faleceu e ela se tornou viúva. O sonho daquela mulher acabou. A história que ela queria para ela não foi o que aconteceu. O que ela fez? Olha o que a leitura diz. Era de idade avançada, já tinha sido casada, ficara viúva, agora tem 84 anos, não saía do templo dia e noite servindo a Deus, com jejum e oração, e ela louvava a Deus. Meus irmãos, é quanto acontece na nossa vida, alguma coisa de dor, é que a gente tem que rezar mais. Quando acontece o que você não queria, é aí que você tem que adorar mais, porque o mal quer exatamente isso, que você se iluda. Existe muito, não em todas, mas em algumas denominações protestantes, a chamada teologia da prosperidade ou teologia do sucesso. Com Deus é só sucesso, com Deus é só prosperidade, só que aquilo dura enquanto dura o culto. Que quando você volta para a sua vida normal, durante a semana, você vê lá os problemas, as misérias, as coisas que não acontecem. Aí a pessoa reza, acontece algo que ela não gostaria, o que ela pensa? A minha oração não valeu, Deus não me abençoou, Deus não me ouviu. E a atitude é o contrário. Quando acontece aquilo que nos fere e que nos entristece, é aí que nós temos que saciar o nosso vazio em Deus. Quantas pessoas perderam alguém que amava muito e caíram no alcoolismo, beberam, outros caem na droga, outros caem na prostituição. Ana, a profetisa, ela saciou a sua carência aonde? No templo, na igreja, estando perto dos que são amigos de Deus, com 3 atitudes que curam os traumas interiores. Repita comigo: jejum, oração e louvor. São as 3 coisas que a Bíblia diz que Ana fazia. Ela fazia jejum, ela orava e ela louvava a Deus. Agora olha para cá. Estou falando para você não, mas pode ser que seja você. Tem gente que não jejua, que não tem vida de oração, não reza e não louva a Deus, só fica reclamando da vida. Como que uma pessoa dessa vai ter uma vida feliz? Como que uma pessoa dessa vai ser abençoada? Como que Deus vai preencher um coração daquele que não oferece para Deus a oração do corpo? Mas qual é a oração do corpo? O jejum. A pessoa que não faz a oração do coração, seja vocal, mental, oração, louvar a Deus, bendizer a Deus. Ana, ela teve o coração curado e ela encontrou o sentido da sua vida nas coisas de Deus. Eu sempre faço, a não ser que a pessoa não queira, uma atitude de trazer para ajudar na igreja pessoas que estão num estado de luto, e elas vão continuar ajudando depois que o luto passar. Porque no santuário já tivemos vários casos. A pessoa está no luto,
eu a trago. Se já foi ministro, a gente dá a provisão de novo. Se está numa equipe, ela é incentivada a continuar. Eu vou dando mais trabalho para a pessoa. Por que isso funciona? Porque funcionou com Ana. Ana curou o seu trauma, a sua dor, trabalhando para Deus, sendo útil na vida das pessoas, sendo uma mulher de amizade profunda com nosso Senhor. Recapitulemos. Primeiro ponto, a importância da família no templo. José, Maria levou Jesus, e levaram o que tinham, Deus aceitou e abençoou. Segundo ponto, a amizade com o Espírito Santo. Quando você espera no Senhor, a promessa se cumpre. Eu não sei na sua vida o que você está esperando no Senhor, para os seus filhos, para os seus netos, para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual. Mas espera no Senhor, porque se você não está esperando no Senhor, você tem expectativa, pode ou não realizar. Ana, uma mulher que sofreu, mas que redescobriu a sua alegria no serviço ao templo. E por último, que eu deixei de propósito, o anúncio a Nossa Senhora. Deus, Ele fala quando nós estamos prontos para escutar. Olha para cá e aprenda uma coisa. A palavra de Deus, ela acontece em instâncias. Quando você for ler Bíblia, tente ver quem está falando, para quem está falando. Jesus, quando ele prega muitas vezes para a multidão. Está escrito na Bíblia. Jesus disse a multidão. O que é multidão? Todo mundo. Então é aquilo que é para todo mundo escutar. De vez em quando, Jesus, ele vai chamar os 12. Então não é para todo mundo, é para os 12. Então ele fala para os seus discípulos. De vez em quando, ele não fala para os 12, ele chama 3. Os que subiram no Monte Tabor, estiveram no Getsemane. Às vezes, ele conversa com um, que é Pedro. Assim é na nossa vida espiritual. Atenção, aquilo que Deus quer falar ao seu ouvido, Ele não vai falar para todo mundo. E você precisa ter uma vida de oração, senão você só escuta o que Deus fala para todo mundo. E aquilo que Ele quer falar para você, Ele não vai mandar recado. Pode ser que numa pregação de uma missa, você falou, olha, isso aí Deus está falando para mim. Deus está usando o padre para me dar um cutucão. Eu estou vivendo isso aí. Mas na sua vida de oração, é onde Deus vai te dar direcionamento. E quanto mais, o último versículo, quanto mais você crescer na fé, quanto mais forte você for, quanto mais cheio de sabedoria a sua vida se permitir, e quanto mais a graça de Deus estiver em você, mais Deus vai revelando o projeto dele na sua vida. É interessante como que pessoas na espiritualidade, elas vivem como a meia-noite sem luz, que elas vão levando uma vida meio só nas apalpadelas, sendo que nós temos a luz da fé. Preste atenção no que Simeão disse para Nossa Senhora, quando Maria apresenta o menininho. Primeiro ele fala a respeito dele, depois ele fala a respeito do menino, depois ele fala a respeito da mãe do menino. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Primeira atitude que a gente faz quando comunga: agradecer, louvar. Eu não sei o que vocês rezam quando vocês comungam, mas quando a gente recebe a sagrada comunhão, primeira coisa, bendizer a Deus. Oh meu Deus, eu te louvo, exalto, bendigo. Obrigado, Senhor, porque ficastes na Eucaristia.
esta hóstia que eu recebi é o teu corpo consagrado. Santifica-me, Senhor, com a tua presença. Louvores e glórias a ti. Obrigado pela minha semana, obrigado pela minha família, obrigado pela minha saúde. Obrigado, Senhor, por se dar a mim nesse sacramento. O teu corpo agora é o meu corpo, o teu sangue corre nas minhas. Obrigado, Senhor, vai louvando a Deus. Depois você apresenta a sua vida, aquilo que você está vivendo, e depois você pode também apresentar alguma intenção. Veja que Simeão, quando ele pega o menino, ele não vai pedindo não. Ele começa a bendizer a Deus, ele vai louvar a Deus. Agora, Senhor, ele esperou no Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que é o neném, o Cristo, que preparaste diante de todos os povos, luz, porque a gente abençoa as velas hoje, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus estavam admirados com o que eles ouviam. Que palavra poderosa. Jesus é o Salvador mesmo. Maravilha. Aí Simeão olha para a mãe do menino. Quem é a mãe do menino? Sou eu, Maria. Ele vai dizer para ela assim: veja bem, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento em Israel. Ele será sinal de contradição. Imagina, você leva o seu neném para ser batizado e o padre diz para você assim: olha, essa criança tem uma missão grande, viu? Ele vai levantar muita gente, mas ele vai derrubar uma galera boa aí. Ele vai ser sinal de contradição. O que ficaria no coração de uma mãe ouvindo isso? Essa criança vai ser um sinal de contradição. Assim serão revelados muitos pensamentos do coração. Quanto a ti, uma espada de dor atravessará a tua alma. Quero voltar com vocês no texto da Anunciação, quando o anjo diz para Maria assim, atenção no raciocínio: eis que conceberás e dará à luz a um filho e colocará o nome dele de Jesus. Presta atenção, Maria, ele será grande, ele será filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre nos descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria, eis aqui a escrava do Senhor, eu aceito, faça-se. Minha pergunta é: por que o anjo não contou tudo? Deveria ter contado. Maria, ele será grande, mas essa criança que Deus quer que você seja mãe, será sinal de contradição. Essa criança que vai nascer será uma espada de dor no teu coração. O anjo sabia da profecia, mas por que o anjo diz essa parte? E por que Simeão que vai completar a outra parte depois? Porque notícias fortes nunca são dadas para pessoas fracas. Deus, para falar para você o que você quer ouvir, você precisa mostrar para Ele que você está preparado para escutar. Maria, aquela jovenzinha, estava recebendo uma missão nunca vista. Então Deus pede para o anjo contar talvez a parte boa do negócio. E o anjo vai falar só coisa boa, só coisa boa, só coisa boa. E Maria diz sim. Mas aí vem a história. Ela vê que ela é engravida sem dormir com homem. O nascimento de Jesus, os anjos vêm, os pastores louvam. Poucos dias depois, chegam 3 reis e oferecem ouro, incenso e mirra. Então Maria, ela foi tendo a experiência de que aquela criança verdadeiramente dividiu o mundo em 2. Depois que aconteceu tudo isso, Maria cresceu na fé, na esperança, no amor
Aí ela estava pronta para ouvir o restante. Aí aqui Simeão vai dizer: uma espada de dor vai atravessar tua alma, e essa criança será sinal de contradição. Você vê Maria arrependida do sim? Você vê Maria querendo devolver ao menino? Ah não, então eu não quero mais, porque não contou isso. Como que não contou isso lá atrás? Meu filho, atenção. Deus, Ele vai revelando para você as coisas à medida que você está preparado espiritualmente para ouvir. E se você não está preparado espiritualmente para ouvir, Deus não vai te revelar. Então essa é a nossa preocupação, de crescermos nas coisas espirituais, para que Deus possa de maneira clara ir revelando para você aquilo que nós devemos nos fortalecer para enfrentarmos na vida. Quantas pessoas não aguentam nada e querem que Deus fale a verdade? Oh meu Deus, me revele a verdade. Quem te revela a verdade? Você vive uma mentira. Você quer ajudar o outro, você que está precisando de ajuda. Então é preciso, assim como Maria, crescer na intimidade com Deus. E o que Maria fazia? Qual que é o segredo de Maria? Ela conservava as coisas no coração e ela meditava o que acontecia. É claro que as pessoas são imediatistas, elas querem agora, mas nada mais sábio que um depois. Guarde isso. Nada mais sábio que um depois. Eu aprendi isso depois de anos de padre, que as pessoas me perguntavam, era na hora. Hoje em dia eu falo com vários casos, as pessoas não gostam, mas é o certo a fazer. Ó padre, isso. Deixa eu pensar. Deixa eu rezar primeiro. Não, mas eu tenho. Não, para. Não tem, o mundo está acabando não. Para, espera. Eu vou pensar, depois eu vou falar o que você está perguntando. Medita, reza, coloca no coração. Uma noite de sono, 2 noites de sono, a coisa começa a ficar mais clara. Você tem um direcionamento mais direto. Aquele que é muito de na hora vai errar muito. Assim é na sua vida, no seu trabalho, no seu namoro. Sempre é bom, vamos rezar, vamos esperar, vamos meditar. Não vamos tomar uma decisão rápida. Tem que rezar, tem que meditar. Citar só um exemplo para finalizar. A Maria José está aqui na frente. Maria José, a mãe da Patrícia, nossa tesoureira, é a minha mãe de Divinópolis, né? Como se fosse irmã da minha mãe. Maria José acompanhou esses últimos dias uma decisão que eu tinha que tomar e que não foi tomada não foi, Maria José? Rezando, devagar, pedindo ajuda, visões diferentes, pessoas que podiam me ajudar, a oração da minha mãe, troquei ideia com meu irmão, falei com pessoas, e a coisa então vai, é devagar. Quando você tem essa meditação e você vai, Deus começa a te dar um direcionamento mais claro na sua vida. Nunca tenha pressa para aquilo que é importante. Nunca tenha pressa para aquilo que é importante. E se você quer um conselho que vale mais do que ouro, nunca tome decisões muito alegre ou muito triste. Você vai errar nas duas. A alegria demais te leva a escolher o erro. A tristeza demais te faz abandonar a verdade. Espera, reza, medita.